Bom dia, graça e paz. Eu sou o Marco da Isabel. Eu sou a Isabel do Marcos. Estamos para mais uma Mãe em Família e o assunto dessa manhã é lidando com a consciência do pecado. Para isso, nós vamos estar refletindo no livro de Atos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo de número 9, que nos diz assim: Na verdade, eu pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Então nós vemos aqui nesse breve relato de Paulo ao rei Agripa que ele acreditava que ele estava agindo corretamente quando ele perseguia os cristãos. Ele fazia aquilo com uma convicção de que ele estava agindo corretamente. Mas ele tem um encontro com Jesus e Jesus revela para ele: não, Paulo, o que você estava fazendo era errado. Na época era Saulo. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele tem então a consciência de que ele agiu de uma forma errada. Ele obrigou inclusive os cristãos a blasfemarem. Aí como lidar com essa situação do pecado? Quando você acha que você estava agindo de uma determinada forma, que aquilo talvez você achasse que nem era errado, talvez você achasse até que era correto. E aí você é confrontado e você olha que tudo que você lutou, tudo que você batalhou, não, mas para aí, eu estava agindo de forma incorreta. Como é que eu lido com esses erros do passado? Paulo poderia simplesmente ter ficado cheio de remorsos, poderia ter se abatido: mas olha que coisas horríveis eu fiz, agora eu sei que esse Jesus é verdadeiro, que Jesus realmente morreu e ressuscitou, agora eu tomei consciência disso. Olha o que eu fiz com aqueles homens, olha, eu obriguei eles a blasfemarem, olha o que eu fiz com a vida deles, eu dei voto favor a matar esses homens. Mas ele tinha um chamado, e Jesus deixa bem claro esse chamado: levante-se e fique em pé, porque eu apareci para você para constituí-lo ministro e testemunha. Então a gente vê, né? Quando Jesus aparece a Paulo, ele diz: dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. E o que seria isso, né, gente? Os aguilhões eram uma vara com uma ponta metálica que era utilizado quando os bois ficavam lentos, né? Quem estava conduzindo a carroça começava a espetar os bois para eles ir mais rápido. Se der coice, vai cravar mais fundo ainda. Se der coice, vai ser pior, porque ele está preso naquela situação. Então, quando Jesus diz isso para Paulo, ele está dizendo assim: Paulo, quantas oportunidades eu te dei de arrependimento. Aquelas pessoas que tu condenavas, elas eram testemunhas para ti entender que o Evangelho, quem é Jesus. E, no entanto, você recalcitava contra os aguilhões. Você custou a entender. Aí tem que vir eu aqui te dizer: eu tenho um chamado para ti. Tu vai agora ser minha testemunha. Então, o que Paulo podia ter olhado para essa situação, e vamos pensar bem sinceramente, como lidar com uma situação quando tu lembra que pessoas morreram pela tua atitude, né? Talvez a situação hoje você pensa assim: o meu pecado no passado, eu feri minha família. O meu pecado no passado, eu agi errado com pessoas. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou conseguir tirar essa culpa de cima de mim? E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Lidando com os teus erros, lidando com os erros que nós cometemos, porque todo mundo comete erro. Então a primeira coisa que a gente quer estar trazendo aqui à consciência, quando nós nos damos conta das nossas falhas, nós temos dois caminhos: arrependimento ou remorso. Se nós nos arrependermos, 1 João 9 diz assim:
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos, chegamos diante de Deus, confessamos nossos pecados, reconhecemos nossos pecados, abandonamos a prática do pecado, nós precisamos crer que Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça, ou seja, não somente perdoa, mas Ele purifica as nossas atitudes erradas. Mas, por outro lado, nós temos um registro muito sério na Bíblia, que é o registro de Judas, que traiu Jesus. Se a gente pegar lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 13, assim, ó, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, tirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se, sim, e enforcou. Então olha que situação triste, né? E é justamente isso que a gente quer estar tratando. O remorso, ele não vai te conduzir para o plano de Deus. O que te conduz para o plano de Deus é o arrependimento, é o reconhecimento: eu errei, mas eu quero agora fazer a vontade de Deus, eu quero dar a volta nessa situação, eu quero fazer o inverso. Esse é o arrependimento. Já o remorso é aquilo assim: eu não acredito que eu fiz isso, e acaba matando a própria vida. E fica preso ao passado. Fica preso ao passado. Aqui Judas realmente tirou a sua própria vida. Mas tem tantas pessoas que não tiraram a própria vida, mas estão presas àquele pecado que cometeu há anos atrás. Mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo. Ok, mas Jesus, se você verdadeiramente se arrependeu, se você verdadeiramente pediu perdão, se você verdadeiramente crê em Jesus, você sabe que Ele é fiel e justo para perdoar e para purificar. Ou seja, não tem por que ficar preso no passado. O que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Como eu vou agir com a minha vida daqui para frente? Paulo, esse mesmo Paulo que ele perseguiu e fez blasfemar, quantas pessoas encontraram a Jesus através da vida dele? Ele foi instrumento, ele deu uma reviravolta na vida dele. Não, a partir de agora eu sou instrumento nas mãos do Senhor. O chamado que ele recebeu: mas levante-se e fique em pé, ou seja, não fica deitado, não fica parado, não fica prostrado. Levante-se e fique em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunho. E Paulo foi justamente isso. Paulo foi testemunho, a vida dele inteira ele foi testemunho. Outras passagens bíblicas, né, quando Paulo fala do seu pecado no passado, ele fala: situações que eu tenho vergonha. Então, aqui nós ainda conversávamos antes de gravar o vídeo, né? O texto nos mostra ali literal. Mas será que a gente consegue parar para pensar o que se passava nesse momento aqui, quando Paulo estava dando testemunho da vida dele para o rei Agripa, né? Isso já era anos depois do que isso tinha acontecido. Paulo está ali dizendo assim: eu fiz eles blasfemarem. Imagina a dor de Paulo lembrar que ele fez pessoas blasfemarem contra o Senhor, que ele votou positivo a ordem de morte a essas pessoas. Imagina a dor de Paulo. Mas olha a vida de Paulo. Ele encontrou lugar de arrependimento. Ele entendeu o que era arrependimento. Ele não ficou preso ao remorso. Então isso que a gente quer trazer, essa consciência. Se algo você fez terrível no passado e você se arrependeu, não fica preso ao remorso. Não fica preso lá ao remorso que vai te prender no passado. Olha para o Senhor e olha o que o Senhor pode operar na tua vida através do que você falhou. Do teu testemunho. Do teu testemunho. Todo mundo tem direito de errar e essa é a graça do Senhor. A graça, ela não é para nos dar permissão para pecar, é para nos dar força para sair do pecado. É totalmente diferente. Quem entende a graça vai entender que tu não tem uma permissão: agora eu vou pecar porque a graça me cobre. Não! Você já pecou e você sabe que você é falho, que você precisa da graça para não andar em pecado. E foi isso que Paulo entendeu. E ele virou um testemunho. Então isso que a gente quer trazer nessa manhã. Use as suas experiências que muitas vezes te trazem vergonhas no passado para ser um testemunho vivo do que Jesus pode fazer. E nós oramos que Deus abençoe teu domingo, que você tenha sabedoria para lidar com todas as situações do presente e até mesmo as situações do passado, que tenha um futuro esplêndido nas mãos do Senhor, sendo um grande testemunho para que outras pessoas venham a conhecer Jesus. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém.